Bom dia, graça e paz, que bênção, o dom da vida sobre nós, misericórdia de Deus, que renovada sobre o nosso ser. Permite-nos nesta manhã voltarmos os nossos ouvidos, o nosso coração, voltar todo o nosso ser para esta devocional que está sendo preparada ao nosso coração através do programa Amanhecer com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana Floresta de Governador Valadares. Palavra de Deus, do Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, verso de número 9, a palavra do Senhor assim nos diz: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. O evangelista Marcos registra em seu evangelho esse que descreve a Jesus Cristo como servo sofredor, Marcos faz a descrição que alguns fariseus e mestres da lei, eles vinham de Jerusalém. E reunidos em volta de Jesus, eles ficaram horrorizados ao ver que Jesus e seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Tratava-se de uma questão não de higiene, mas de pureza cerimonial, conforme a tradição dos antigos. Então Marcos explica. E eles observavam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarras e vasilhas de metal. Assim, os fariseus viviam sobre a autoridade de algumas tradições que eram passadas de geração em geração e as seguiam por completo, mesmo se estivessem em choque com a Escritura, e as seguiam por completo. É por isso que Jesus os criticava. É por isso que há um ponto aqui de controvérsia, porque eles seguiam aquilo sem ao menos conferir se esta é a vontade de Deus revelada aos homens através da palavra de Deus. E usando quase que as mesmas palavras, por exemplo, disse o Senhor: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. De maneira clara, Jesus considerava as tradições como a palavra de homens e a Escritura como a palavra de Deus. Os fariseus estavam permitindo que suas tradições sufocassem, estivessem acima da palavra do Senhor, em vez de se deixarem que essa reformassem, transformassem, habitasse ricamente o coração deles. Esse foi o tema principal durante a Reforma Protestante. A Igreja Católica medieval, ela havia asfixiado a palavra de Deus com uma grande quantidade de tradições extra-bíblicas. Desse modo, assim como Jesus desprezou a tradição dos antigos, os reformadores desprezaram as tradições da igreja medieval, a fim de que a palavra de Deus pudesse ocupar um lugar de destaque na vida de cada um daqueles que a ouvem e a praticam. Os reformadores ensinaram a supremacia da Escritura sobre a tradição. E as igrejas reformadas, bem como a igreja anglicana, ainda ensinam assim. Com frequência se diz que a igreja anglicana tem uma tripla autoridade: Escritura, tradição e razão. Mas isto não é bem assim. Tradição e razão desempenham um papel vital na elucidação da Escritura. Mas o que fazer quando a Escritura, a tradição e a razão estiverem em conflito? A resposta é simples, meu querido. A Escritura, a palavra de Deus,
A Bíblia Sagrada, ela tem a suprema autoridade. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Então entenda que os seguidores de Jesus são chamados a uma não conformidade à tradição e à convenção a fim de honrar a supremacia da Escritura e ao senhorio de Cristo. Nós, como evangélicos, protestantes, reformados, nós damos o valor à palavra de Deus. Para nós, importa que Jesus é o Senhor. Então, muitas vezes você, talvez apegado a tradições sem fundamento, traga a sua tradição àquilo que a Bíblia diz. E entre aquilo que a tradição lhe manda fazer e entre aquilo que Deus revelou pela sua palavra como sua vontade, viva com a palavra. Volte-se para a palavra. Alimente-se da palavra. Pois nesse mundo, todas as coisas haverão de passar, menos a palavra de Deus. Pense nesse debate sobre tradição que Cristo trouxe há tantos anos atrás e perceba se os homens ainda não estão perdidos dentro desta discussão. Que o Espírito de Deus possa te iluminar e fazer você voltar cada dia mais a viver segundo tudo quanto está escrito. Um bom dia, uma boa quinta-feira, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.